Amigos, vivemos num tempo em que todos querem ser ouvidos. Vivemos num tempo em que as redes sociais transformaram o mundo num imenso palco sempre aberto. Um mundo onde é fácil subir a esse palco, partilhar, comentar, reagir, opinar, largar a bilis e desaparecer sem que haja consequências. É fácil subir a este palco atualmente e dizer o que se tem de dizer, o que se quer dizer, o que nasce nas nossas entranhas e depois simplesmente sair sem que haja avaliação das consequências. Já não são precisos micros. Nem sequer é preciso uma plateia consciente que queira ouvir aquilo que temos para dizer. Basta falar. E alguém há de escutar, mesmo que não queira. Basta um telemóvel, ligação à internet. Vivemos rodeados de vozes que gritam a plenos pulmões. Outras vozes são meros sussurros daquilo que vai na alma. Mas todas têm algo em comum. A partir do momento em que a voz sai, quer ser escutada. Seja em altos berros, seja em suaves sussurros. Quando uma voz sai de dentro de nós, é porque queremos que alguém escute. E vivemos, sim, rodeados de vozes. Querem ser notadas, querem ser ouvidas, querem validar e julgar quem são os outros, o que é que os outros são, o que é que os outros pensam, o que é que os outros sentem. Mas também vozes que clamam pela miséria que vivem, pela destruição que enfrentam. Vozes que saem e esperam ser escutadas. Tu também tens uma voz hoje, nesta manhã. E sempre que falas, tu queres ser escutado. Às vezes o teu desespero nasce de ninguém te escutar. Às vezes o teu desespero nasce de não conseguir expressar aquilo que queres dizer. Então por vezes gritas e quando já não consegues gritar, lanças apenas sussurros. Numa cultura que nos empurra para o mediatismo da sociedade, voltada para uma necessidade individual, nós dizemos sempre que queremos falar sobre a nossa história, a nossa identidade, ou melhor dizendo, a minha história. Muitas vezes nem sequer queremos saber da nossa. É a minha história, a minha identidade, os meus sonhos, as minhas expectativas, a minha verdade. E acabamos muitas vezes, quando colocamos muito ênfase no minha, no meu, deixar Jesus para segundo plano. Deixamos a vontade do Pai para depois. O Evangelho de Marcos, nós estamos na série Não é sobre ti, é sobre Jesus. Então andamos a ver cronologicamente a vida de Jesus, tendo por base o Evangelho de Mateus, depois vamos completando com os outros Evangelhos a linha cronológica de Jesus. E o que nós estamos a ver desde o início é que toda a história do Evangelho é sobre Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. E sempre que homens e mulheres aparecem, é para apontar para Jesus. O Evangelho de Marcos começa também a apontar para Jesus, começa com uma voz. Mas ao contrário das vozes de hoje, é uma voz que não aponta para si mesmo, não quer falar das suas necessidades, não quer falar dos seus medos, não quer falar daquilo que quer alcançar, dos seus sonhos. É uma voz que aponta para Jesus. Aponta para algo e para alguém maior do que ele. João Batista não procurava que os holofotes estivessem sobre si. João Batista, ou melhor dizendo, João o Batista, porque Batista não era nome dele. João, aquele que batizava, não procurava palco para si.
O holofote devia incidir sobre aquele que era maior do que ele. João Batista era apenas um eco. Um eco no deserto de alguém que estava a caminho. Então vamos ler Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 6. Diz o texto: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: estou a enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João usava roupas de pelos de camelos e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. O evangelista Lucas diz-nos que no 15º ano do reinado do imperador romano Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, vamos só tentar situar o território, Judeia. Herodes governava a Galileia. Nós temos a Judeia, Samaria, Galileia. Filipe, o seu irmão, governava Itureia e Traconites, que é acima da Galileia. E Lisânia governava a Bilínia, que ainda acima do território de Filipe. Ou seja, todo aquele território era governado por estes irmãos. E Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes judaicos. No tempo em que todas estas pessoas importantes existiam, existia Tibério César, o governador de Roma e do Império Romano. Havia Pôncio Pilatos, o governador da Judeia. Depois havia o território dividido por Herodes, Filipe e Lisânias. E eram os homens que tinham a responsabilidade de governar, mas depois também havia os sumos sacerdotes que tinham a responsabilidade do povo se encontrar com Deus. Tantas pessoas importantes. E a voz de Deus vem a uma pessoa chamada João, que ninguém conhecia e que vivia no deserto. Tantas pessoas importantes. Tantas pessoas poderiam fazer com que a palavra de Deus se espalhasse de forma estrondosa, porque tinham todos os mecanismos, tinham todas as redes sociais da altura, para que a voz de Deus se espalhasse. Tinham todo o show montado, tinham os holofotes todos preparados, tinham os meios de comunicação, tinham o dinheiro, tinham a capacidade, tinham a oratória. Até se vestiam bem, coitado daquele João, vestia-se com roupa fora de moda. Tinham tudo. E a voz do Senhor não vai em nenhum deles. Podem dizer, bem, Tibério César era romano, é normal. Sim, todos os outros eram judeus. E se não querem políticos, havia lá os religiosos. Anás e Caifás. E nem a eles a voz do Senhor surge. Porque todos estes homens tinham a sua agenda. Tinham as suas vontades que queriam ver prevalecer. Tínhamos Pôncio Pilatos, que queria governar, que queria agradar Roma e queria voltar para um sítio mais agradável do que aquele fim do mundo que era a Palestina. Tínhamos Herodes, Filipe e Lisânias, que queriam manter os seus círculos de influência e de poder e, se possível, alargá-los. Tínhamos Anás e Caifás, que não queriam perder o seu estatuto como sacerdotes e de poder sobre o povo, mantendo a religiosidade do povo. Nós temos estes homens com as suas agendas pessoais. Mas todas as agendas pessoais, quando se colocam à frente da vontade de Deus, deixam de nos capacitar para escutar e para ser eco da voz de Deus. Hoje, há muitas coisas que saem da nossa boca.
E o que nós temos que ponderar, avaliar, discernir, é se aquilo que sai da nossa boca são desejos pessoais, desejos que saem da nossa carnalidade, ou são um eco da presença de Deus em nós. Pensa na última decisão que tomaste. A última decisão. Não estou a pensar na maior. A última. A última decisão que tiveste que tomar. O que saiu da tua boca foi o desejo da tua vontade? Foi aquilo que tu querias? Ou foi eco da presença de Deus em ti? A última vez que tiveste a conversar com alguém que estavas a acompanhar numa situação difícil, a forma como acompanhaste o que saiu da tua boca, foi um desejo da tua experiência de vida ou foi a presença de Deus em ti? A vontade de Deus. A última vez que deste um conselho, o que saiu da tua boca, foi o teu desejo, a tua vontade, ou foi a presença, o eco da presença de Deus em ti? Pensa da última vez que falaste de Jesus a alguém. A forma como falaste foi um desejo teu, uma amargura tua, ou foi um eco da presença de Deus em ti? É muito comum que em todos estes momentos o que queira saltar em nós quase de forma incontrolável é a nossa carnalidade, são os nossos desejos. É o nosso achismo. Nós somos muito bons a achar coisas. O achismo é uma coisa fantástica. O que é que sai de nós? É a vontade de Deus, um eco dessa vontade, ou os nossos desejos? Mas o que vemos em Marcos e nos demais evangelhos que relatam o aparecimento de João Batista é que este homem não queria os holofotes para si, ele não queria falar da sua vontade, nós não sabemos o que é que ele queria. Ele aponta sempre para Jesus. Ele aponta sempre à vontade de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 19 a 23, o texto diz-nos que quando os líderes religiosos começaram a ver este homem no deserto, e o texto de Marcos diz que todas as pessoas iam, o texto de Marcos podia só dizer que havia muitas pessoas que iam ter com ele, mas não diz que toda a Jerusalém ia ter com ele. Imaginem a quantidade de pessoas. Pode ser um exagero, mas realmente tinham que ser muitas, para o Evangelho de Marcos não colocar o texto de outra forma. Então, nem em Jerusalém, os homens, os religiosos começaram a pensar, realmente este homem, alguma coisa se deve passar. E foram ter com ele. E perguntaram, quem és tu? És tu o Messias? E João dizia, não sou o Messias. És tu o Elias? E temos que ter noção, porque João é comparado com Elias. Mas quando lhe perguntam, és tu o Elias? Ele diz, não sou o Elias. És tu o profeta? Não sou um profeta. Ele não apontava nunca para si, ele apontava sempre para Jesus. Mais tarde ele vai dizer, eu tenho que diminuir para que Cristo possa crescer em mim. Ele tem que diminuir quando já não tinha nada. Mas continuava a achar que ele tinha que diminuir. Este homem não tinha nada, vivia no deserto, de maneira do mais simples possível. E mesmo assim ele tinha de diminuir para que Cristo pudesse crescer. Então quando perguntaram se ele era cada uma dessas personagens, a resposta dele, não. Eu sou uma voz no deserto. A resposta do João deixa estes homens perdidos. É que eles foram mandados com uma missão. Quem os mandava tinha-lhe dito, vocês têm de ir e têm que vir com uma resposta. E a resposta tem que ser clara, porque normalmente é isso que nós queremos. Nós temos perguntas e queremos que as respostas sejam claras. Nós chegamos ao pé de Deus e dizemos, Senhor, explica-me lá porque é que a minha vida está como está. E nós achamos que Deus tem a obrigação de nos responder. Senhor, explica-me lá porque é que eu não consigo subir no meu trabalho. Explica-me lá porque é que eu não consegui resolver os problemas da minha família. Explica-me. E nós, quando nos colocamos diante de Deus desta forma, nós achamos que Deus tem a obrigação de nos responder. Já nos esquecemos, nós andamos a ver na escola bíblica dominical que vai levar 430 anos para que o povo escute a resposta. Mas nós queremos a resposta agora, nem é sequer daqui a uma semana, porque senão já começamos a procurar no ChatGPT uma resposta para a nossa calamidade. Nós queremos respostas para ontem. Só que Deus não é um supermercado.
onde nós vamos, tiramos o ticket e compramos o que queremos comprar. Eu respondo quando quer, onde quer, da forma que deseja. Deus não é obrigado a responder às nossas perguntas. Muitas vezes temos dilemas e achamos que eles são o que verdadeiramente importa. Os nossos dilemas são a maior coisa do mundo. Os nossos problemas são sempre os maiores problemas do mundo. E a única razão para isso é porque são nossos. E nós temos de os validar. Nós temos de validar os nossos problemas. Nós temos que validar as nossas dores, os nossos desafios, as nossas preocupações, mas nós achamos que isso é o que é mais importante sobre a face da Terra. Só que quando Deus nos responde, Ele não nos responde dando resposta ao nosso problema. O que vemos muitas vezes na Bíblia é que Deus responde aos nossos dilemas e às nossas dúvidas, resgatando-nos dos nossos problemas e das nossas dúvidas e apontando para Jesus. É o que Ele faz com Jó. Jó tem imensos problemas e Jó, conhecem a vida de Jó. Querem ter uma vida difícil, olhem para Jó. Perdeu tudo. A única coisa que ele não perdeu foi a mulher e mesmo essa disse, nega-lhe logo de uma vez Deus e morre, vai-te embora. Desaparece-me da vista. E no final, com todas as dúvidas que Jó tinha, Deus diz, Jó, realmente tens muitas dúvidas, anda comigo dar uma volta. Consegues compreender como é que o mundo foi feito, como é que os astros se relacionam entre si, como é que os animais foram criados e procriam e como é que isto tudo... E Jó nesse momento diz, Senhor, realmente eu quis compreender coisas que estão para além do meu alcance. Eu antes só ouvia falar de ti, agora finalmente eu vejo-te. Esta é a diferença entre alguém que diz que conhece Jesus, a multidão, e aqueles que são discípulos de Jesus. É que antes ouvíamos falar de Jesus, antes ouvíamos falar de um mestre que fazia milagres, de um mestre que fazia coisas extraordinárias, de uma igreja extraordinária que fez coisas extraordinárias nos seus bairros. Agora não ouvimos falar, agora vemos. Porque está à nossa frente e nós conseguimos discernir. Enquanto nós não virmos, apenas ouvimos falar. E ouvir falar não chega para ser discípulo de Jesus. O Evangelho de Mateus diz-nos que João não apontava para si, mas para o reino que estava a chegar. O reino está a chegar, o reino de Deus está a chegar. Preparem-se, arrependam-se, o reino de Deus está a chegar. Era para aí que João apontava. O reino de Deus está a chegar. O livro de Daniel, no capítulo 2, o versículo 44, diz que esse reino, ao ser estabelecido, nunca mais vai ser destruído. É um reino que, quando é estabelecido, nunca mais ninguém o conquistará. Nunca mais ninguém o reduzirá a nada. Mas ele terá o poder de reduzir a nada todos os outros reinos. O reino de Deus está a chegar, mas esse reino vai permanecer indestrutível para sempre. Então o que João diz é, este reino está a chegar. O que eu quero é que todos vocês lá estejam. É isso que João está a dizer. O reino de Deus está a chegar. E eu quero que vocês estejam preparados. Porque quando o reino de Deus abrir as portas, eu quero que todos vocês entrem nesse reino. Essa é a preocupação de João Batista. E esta devia ser também a nossa preocupação. O reino de Deus está entre nós. Nós queremos que todos aqueles que estão à nossa volta entrem no reino de Deus. Aceitem Jesus. Compreendam a bênção que é ser habitantes do reino de Deus. Mas hoje estamos muito confortáveis. Gostamos do nosso conforto. E temos uma coisa que é só do primeiro mundo mesmo. Dizer, eu quero sair da minha zona de conforto. Estão lá a falar com os bilhões de pessoas que nunca chegaram a essa zona. Nós tivemos a possibilidade de dizer aquele dia de sem luz foi extraordinário. Pois foi, só que há milhões e milhões de pessoas que não têm luz a vida toda e morrem por falta de luz. E isso é aquilo que distingue quem vive no primeiro mundo e acha que o seu conforto é aquilo que deve ser mantido. E aqueles que olham para Jesus e dizem, nós queremos que todos entrem dentro do reino de Deus. Porque não tem a ver com o nosso conforto, não tem a ver com aquilo que nós queremos alcançar. Tem aquilo que Jesus alcançou para nós e onde nós queremos que todos estejam. Isto é dilema de primeiro mundo. Eu quero sair da minha zona de conforto. Pois bem, isso é só um problema nosso. Porque a maior parte dessa humanidade nunca teve a possibilidade de sequer cheirar
o que é o conforto. E depois dizemos que queremos sair da nossa zona de conforto. Como é que nós saímos da nossa zona de conforto? Bem, hoje, em vez de cozinhar a carvão, eu vou cozinhar na frigideira. Nós consideramos a nossa zona de conforto algo que nós fazemos, então mudamos a nossa forma de fazer e isso é sair da zona de conforto. Quão fúteis nós estamos a tornar-nos como sociedade. E temos um João que vivia no deserto. Comia gafanhotos, mel silvestre. E no seu desconforto ele nunca quis sair de lá. O que ele queria era que as pessoas olhassem para Jesus. Há urgência em proclamar que o reino de Deus está a chegar. Há urgência em colocar o foco no reino de Deus. E para isso nós temos que ser eco da voz de Deus. Um eco, João era um mensageiro, era esse eco. E um eco é um retorno do som. Ou seja, quando nós preferimos palavra, o som sai da nossa boca, bate, por exemplo, se estivermos num vale, bate nas montanhas e revolta com atraso. Estando num espaço com paredes, o som sai da nossa boca, bate nas paredes e volta. Isso é eco. Ser eco não é inventar nada. Ser eco não é tentar inventar a roda. É simplesmente voltar a dizer aquilo que já chegou ao nosso coração e que vem através de Jesus. Nós não temos que inventar nada, nós não temos que inventar uma nova forma de fazer discípulos, nós não temos que inventar uma nova palavra para acolher, nós não temos que inventar nada, nem metodologia, está toda na Bíblia. Nós temos apenas que ser eco da voz de Deus, porque quando nós formos eco, as pessoas vão escutar não a nós, mas àquele que proferiu as palavras, que é Jesus. E voltamos sempre à mesma questão. Quando vocês falam, o que está a sair da vossa boca é o desejo do vosso coração, ou um eco da voz de Deus? Porque se for vontade nossa, temos que ir limando ao máximo para que aquilo que saia de nós seja eco da voz de Deus. Hoje celebramos as mães, as famílias. E as nossas famílias vão ser muito melhores se nós diminuirmos e Jesus crescer. Se aquilo que sai de nós for muito menos a nossa vontade e muito mais o eco da voz do Senhor. E isso não depende daquilo que o outro faz. Eu não tenho de mudar porque o outro muda. E eu tenho que ser eco da voz de Deus. Da vontade de Deus. Na esperança que quando o Senhor chegue, haja terreno fértil para que quando cada um de nós o vir face a face, o possamos aceitar como Senhor e Salvador. Era isto que João fazia. Ele era eco da voz de Deus. Ele preparava o terreno para quando o Senhor chegasse, as pessoas que estavam à sua volta pudessem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ou estamos tão preocupados em falar de nós, dos nossos desejos mais profundos, que nos esquecemos de ser esse eco. Nós esquecemos de ser esse eco. João era tão claro que as pessoas vinham ter com ele. De toda a Judeia. Eles não iam de carro. Eles não estavam ali ao lado. O texto diz que vinham de toda a Judeia. Faziam horas a pé. Dias a pé. Para poder escutar a voz, o eco do Senhor em João. Então, como João, nós devemos ser pessoas que optam por ter vidas simples. E às vezes nós complicamos demais. Para ser eco da voz de Deus, há coisas que nós temos que fazer. Nós temos que optar por uma vida simples. Porque quanto mais tivermos, mais vai ser difícil escutar a voz do Senhor. Ter vidas simples. Segundo, temos que aumentar o nosso grau de intimidade com o Pai. É difícil ser eco de alguém que não escutamos. E terceiro, temos que ser coerentes com aquilo que dizemos. Falar algo que não praticamos leva as pessoas a não quererem conhecer Jesus. Então, sim, nós vivemos num mundo que grita. Um mundo onde todos querem ser ouvidos, onde todos querem ter razão, onde cada um luta pela sua voz, pela sua verdade. E o que nós fazemos é criar ruído, muito ruído. Mas o nosso papel como discípulos de Jesus não é fazer ruído.
O nosso papel é ecoar a voz do Senhor. Ecoar não é ser original, não é inventar algo de novo, é repetir com fidelidade aquilo que escutamos. Repetir com fidelidade aquilo que escutamos. E como João, aquilo que ouvimos de Deus, é isso que devemos ecoar. Ser um eco da voz de Deus é ter coragem de recuar quando todos querem avançar. Ser um eco da voz de Deus é ter a humildade para apontar para Jesus quando o nosso desejo é apontar para nós. Ser eco da voz de Deus é preparar o caminho para que outros possam ver a glória de Deus, mesmo que nós possamos nunca alcançar esse tempo. É ser fiéis e ecoar o tempo que for necessário para que os filhos dos nossos filhos, possam ouvir com fidelidade a palavra de Deus. Ouçam, o deserto para João não era solidão. O deserto para João era missão. O eco da sua voz transformou corações porque ele era fiel à mensagem. Se queremos que pessoas que não conhecem Jesus possam conhecer Jesus, temos que ser fiéis à palavra. Temos que ser fiéis à mensagem. Já chega de inventar. Acho que a Europa nos comprova que, por muito inventar, não é isso que faz com que as pessoas queiram estar perto de Jesus. Hoje continuamos a ser ecos. Ecos que possam carregar a voz nos desertos dos corações das pessoas que estão à nossa volta. É isso que somos chamados a ser. Ecos. Agora, há pessoas à tua volta, no teu lugar de trabalho, na tua família, na tua vizinhança, que nunca abriram uma Bíblia. Podem até ter em casa, a Bíblia é o livro mais vendido, como se isso dissesse alguma coisa, nós achamos que sim, que é extraordinário. Ficamos muito orgulhosos, porque a Bíblia é o livro mais vendido sobre a face da Terra e muitas vezes serve unicamente de bibelô. À nossa volta, pessoas até muito próximas, nunca abriram a Bíblia. Para essas pessoas, nós somos chamados a ser ecos da vontade do Senhor. Agora, quando estas pessoas olham para ti, o que é que eles estão a ouvir? Quando olham para ti, eles vão ouvir o ruído do mundo, a forma de pensar do mundo, ou vão ouvir um eco suave da voz do Senhor, da sua vontade para as suas vidas? Vão ouvir a ira de um Deus irado, ou vão ouvir a voz, o eco da voz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que deu a sua vida, não só por eles, mas também por ti. Tu e eu somos chamados a ser ecos, não da nossa vontade, não das nossas opiniões, mas do coração do Pai. E isso começa com a intimidade. João ouvia o Senhor no deserto, longe do ruído, e fazia ecoar na vida das pessoas. Amigos, o meu desejo para vós hoje é que possam ser vozes nos desertos onde estão. E o deserto pode estar dentro da vossa casa. O deserto pode estar no vosso lugar de trabalho. O deserto pode estar dentro do vosso coração. Áreas que não se atrevem a abrir para que a voz do Senhor possa entrar. Então, que possam ser vozes no deserto, possam ser ecos da graça, possam ser ecos da esperança e ecos da liberdade que vêm para transformar a vida de todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas quando tiverem a possibilidade de o ver face a face, vão querer ser iguais a vocês. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a ser instrumentos valiosos nas suas mãos, para que o mundo onde estamos possa ouvir ecos da voz do Senhor, para que quando Jesus chegar, possa haver verdadeira conversão na vida de todos aqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor como Salvador. Deixem-me orar por vocês. Vamos chegar de pé.